Vamos começar com a nossa palestrante Marcela Contreras em uns minutos. Marcela é uma especialista de imunização, de dados de imunização. Ela faz parte do programa de imunização da OPS, onde ela tem trabalhado os últimos 8 anos no seu trabalho. A Contreras faz assessoria para o melhoramento de qualidade dos sistemas de imunização nos países e territórios da América Latina e o Caribe. A senhora Contreras é do Chile e, antes do seu trabalho na OPS, era assistente de investigação na escola da Universidade de Escolas de Negócios da Universidade do Chile, foi chefe do programa de imunização no Chile. O microfone é todo seu, muito obrigada por estar conosco. Bom, boa tarde. Eu vou apresentar em nome de todos os países da região das Américas, então, obrigada aos países por estarem aqui. Com relação à experiência e melhores práticas na implementação de registro de imunização eletrônica na América e no Caribe. E para isso, então, eu vou dar um contexto regional e global. Precisamos maior informação para a gestão de programas e também a gente colocou a transição das vacinas das crianças e a perspectiva dos adultos, incluindo a responsabilidade da agenda de imunização, o nosso plano de ação regional e as novas tecnologias que estão sendo colocadas nos diferentes programas e a integração de programas de saúde digital e políticas da saúde. Na região, nós temos esse documento que são os princípios guias para a saúde digital na região das Américas. E também, Covid acelerou essa introdução e a implementação da saúde pública nos programas de GPI. Na região, a gente também tem o contexto de maior urbanização e muitos desastres naturais com contatos de igualdade. A região é uma das regiões com maior desigualdade no mundo e muitos deslocamentos das pessoas. Nós temos a nossa guia estratégica como a resolução da saúde digital e a agenda de imunização. E a gente tem uma folha de rota também da transformação digital, uma política com a aplicação de dados científicos e nosso programa de imunização regional como um bem público para a saúde universal. E temos um comitê de recomendação sobre a saúde pública nos programas CPI. Considerando tudo isso, uma das ferramentas que tem sido implementada nessa região é o registro eletrônico de imunização. Mas o que é esse registro de imunização eletrônico? São eles que dão o historial das vacinas de forma por meio das computadoras, fazem parte de um sistema de imunização que podem ser interoperáveis com outros sistemas de informação de imunização, como sistemas de vigilância, gestão do estoque, entre outros. O sistema de registro eletrônico de imunização tem um valor para os trabalhadores da saúde. Dessa forma, podem dar um seguimento à população e dão também o apoio de monitoramento. Mas a parte mais importante é que você, como pessoa, tem seu próprio historial de vacinas disponíveis.
Na região, a gente tem aprendido em conjunto com os países. Essa daqui Essas são as características ideais para um registro eletrônico na nossa região. Você deve ter um registro demográfico com a inclusão de todas as pessoas que são objetivos EPI, os vacinados e os não vacinados. E isso é muito importante com as crianças 0-12. Outra característica muito importante nos países da região é identificador único, para dar o segmento a cada indivíduo. É importante manter essa informação da vacina colocada, incluindo todas as vacinas. Isso ajuda também com a traçabilidade dos produtos e poderia ajudar a dar um segmento. Com relação aos relatórios individuais, isso é importante pelos indicadores dos dados e consolidação dos dados a diferentes níveis administrativos, e o desglosse também geográfico é muito importante. Os dados das pessoas, de quanto se gasta, as despesas por vacina, e esses dados devem ser visíveis. Com relação aos sistemas, é importante ter para que os registros façam parte do mesmo ambiente. A flexibilidade, complexibilidade, o acesso às vacinas e a proteção e privacidade dos dados. Agora a gente está trabalhando com dados individuais e por isso que é muito importante. Esse é o estado atual da região. Esse daqui é um mapa. As áreas verdes é a maioria que estão marcados em azul, estão sendo feitos em progresso, e os do Caribe, que não dá para ver muito bem, estão aí, estão mostrando um progresso também. Eu gostaria de apresentar uma experiência do país usando esses sistemas de registro eletrônico. O primeiro é Colômbia, Bogotá, onde estão usando esses dados eletrônicos integrados com sistemas de dados geográficos. E ele ajuda a definir algumas estratégias para chegar a lugares de difícil acesso. O Brasil, então, tem no seu sistema uma lista de crianças não vacinadas para que os trabalhadores da saúde possam dar um seguimento e definir as estratégias. Bolívia e Chile estão usando as estratégias para diferentes análises além da cobertura. Por exemplo, a oportunidade de vacinação, o uso de sistemas, os dados colocados no sistema. Aqui a gente tem mais exemplos de dashboards. Temos o Chile usando o sistema eletrônico para o monitoramento da vacina, da influenza. Com a Covid, a gente teve muitos dashboards. A gente tem vários exemplos como Uruguai, aqui os amigos do Panamá, Guatemala. Eles estão usando o sistema e esse dashboard para suas vacinações rotinárias. Estamos trabalhando com os países para integrar essas vacinas com certificado digital. A gente viu isso com a Covid e a gente quer ir além da Covid. A gente quer colocar isso com outras vacinas do programa de imunização. A gente tem exemplos da Argentina, Honduras e eu não lembro os outros países. Para isso, a OPS tem trabalhado com países aprendendo dessas experiências, e a gente tem apoiado em todas as faces, desde o desenho, planejamento, análise de dados. E os países estão fazendo um grande esforço para implementar esses sistemas eletrônicos, mas não estão usando os dados. Isso que a gente quer promover.
E o monitoramento e avaliação. A gente está fazendo o diagnóstico do sistema eletrônico, quais são as características principais dos seus sistemas, e tomara que a gente possa ter esses resultados pronto. Como eu disse, a gente está trabalhando com certificados digitais e a gente está fazendo um, um cruze com vamos ter uma conexão para botar à prova tudo isso com outros sistemas, além da Covid. A gente desenvolveu uma guia para que os países consigam implementar esses registros eletrônicos para que os EPIs e os gerentes, às vezes os programas de EPI não têm um idioma coordenado, então a gente passa para eles algumas guias para que possam servir, para que possam funcionar como uma ferramenta de comunicação. A gente tem uma força de capacitação com a Fundação da Genebra e a gente está fazendo uma coordenação com o campus virtual da UPS. Aqui algumas fotos das diferentes oportunidades que a gente tem tido nos países. Aqui tem uns estudos de casos, de como os países desenvolveram esse sistema. Eu acho que é muito importante para que os nossos países da região e de outras regiões, para que eles possam saber o que está acontecendo. Temos documentos técnicos, troca de experiência, pessoas da região, mas também a gente convidou pessoas de outras regiões para que possam chegar à nossa região e aprender das nossas lições. Então, aqui temos umas fotos também dessas experiências tão bonitas. Aqui a gente tem fatores muito importantes para os nossos países. Países da nossa região, inclusive da nossa região, poderiam ter os mesmos desafios, então é interessante ter essa comunidade para nos ajudarmos. A governança é muito importante e desenvolver essa sinergia entre os registros de imunização eletrônica e os historiais médicos eletrônicos para que possam ser integrados. Existe a necessidade de uma regulamentação jurídica das políticas, né, de saúde digital. Fases, talvez, ciclos de vida, também a gente precisa pensar em sustentabilidade. Muitas vezes a gente só pensa no investimento no momento do software, mas precisamos pensar na sustentabilidade dos sistemas. Isso é muito importante para a resposta a nível local. Muitas vezes a gente, como OPS, a gente somente pensa no uso dos sistemas, na qualidade dos dados. Agora é diferente, não é somente um sistema de papel. Então, a gente precisa pensar, ir além dos papéis. Os períodos de transição, de mudança de administração, essa é uma pergunta que a gente recebe de muitos países. A gente joga fora os papéis? Então, a gente não tem essa resposta ainda. É um problema importante que precisa ser pensado. Então, a gente está conversando, precisamos promover a viabilidade nesses sistemas. Não estamos dizendo que todos os países precisam ter esse sistema eletrônico, eles precisam conhecer seu contexto e poder determinar a viabilidade. Bom, e para finalizar a minha apresentação, eu queria dizer que a gente tem, como países, pensamos que é bom ter uma implementação desses sistemas, e o sistema muito bem implementado poderia ajudar a ter uma melhor cobertura, redução da desigualdade, melhorando a gestão do programa, os dados, e se é implementado de uma boa forma também, uma melhor acesso aos dados, melhor estoque de vacinas, se está integrado ao módulo, e essa informação poderia ser receber informação confiável das vacinas. Alguns desafios de infraestrutura, internet, eletricidade, governança, regulamentações que não existem.
falta de alfabetização digital, programas pilotos, avaliações, em treinamento, integração, implementação das intervenções também, sem considerar o usuário final. E também a gente tenta evitar as desigualdades. A gente não quer aumentar a desigualdade com o uso do sistema eletrônico. Muito obrigada. Muito obrigado, Marcela. É muito bom ver esse progresso que se está sendo com essa ferramenta tão importante. Também quero agradecer por haver apresentado em inglês. Existem apresentações em espanhol que está sendo proporcionada pela OBS. A última oportunidade vai ser amanhã, às 10, e vai ser em espanhol. Assim vão poder escutar mais notícias da região. Agora temos algumas perguntas para vocês. Da apresentação de Marcela, antes que damos continuidade, alguém tem alguma apresentação que acabamos de ver? Tem um microfone por aqui. Muito obrigado, Marcela, pela sua apresentação. Não sei se você se lembra, mas nós discutimos há alguns anos, ao início da nossa conferência anteriormente em Vietnã, e compartilhamos diferentes experiências. Estamos falando de muito impressionado que já estamos com as situações das implementações que tem feito na UPS. Não sei se haviam outras razões para que se utilizasse essas mesmas implementações anteriormente. Mas quando estávamos falando no mês anterior sobre essa mesma implementação, eu tinha uma pergunta. Se nos poderia dizer se neste momento, se o país já está completamente transicionado, nem sequer ser fácil no Vietnã. Nós tratamos de implementar a uma escala nacional, mas até o momento ainda tem muitos desafios devido às muitas razões que ainda nós não estamos completando de encarar. Assim que queria saber se nós vai nos poder ajudar a atender esse tipo de suporte que tem que aprender de vocês nesse ponto. Eu sou Rebeca e trabalho com a Associação de Registro Estadunidense. Assim que todos os Estados Unidos temos tido o prazer de trabalhar com a Marcela, nós queremos mostrar que o impacto do Covid no registro, através da região, foi positivo. Vejo muitas promessas. Havia um retrocesso que tenha visto durante esse momento? Anne, eu acho que temos uma pergunta a mais aí. Vamos parar e vamos buscar o espaço para responder. Eu tenho trabalhado na OMS antes da minha vida na OMS. Eu era uma gerente em Suécia. Eu vi a evolução, introduzi o registro de humanização eletrônica. E todos os temas que vocês falam, acesso de dados, a mudança de gerência, tudo isso. Nós substancialmente incrementamos esse alcance. Pelo menos em alguns anos nós tínhamos dados administradores e também utilizamos o sistema eletrônico. Queria saber, porque muitos países que têm introduzido, todos têm decrescido sua cobertura na introdução. E quais são as medidas nas quais estavam trabalhando quando dava consultoria aos países? Poderia comentar sobre o custo
para saber se pode implementar diferentes países, o custo, um fator muito importante quando estamos falando desse despegue da implementação, para saber se esse custo não vai permitir poder alcançar mais a população e as crianças. Obrigado pela pergunta. Na experiência com o Vietnã, eu me lembro, a verdade é que alguns países têm tratado de poder eliminar esse papel. No entanto, as enfermeiras sempre querem ter seu apoio. Assim que, ao final, alguns dos países têm decidido não eliminar o papel, mas reduzir todos os papéis que eles têm no centro de saúde, e isso é muito. Temos tratado de interoperar com outros sistemas para reduzir não somente o sistema de imunização, mas também outro programa de saúde. No entanto, nós somente temos um país que eu acredito, que é Chile, talvez que eliminar o papel, que tem sistemas muito maduros, assim que eu acredito que não tem nenhuma resposta a respeito, mas se damos algumas recomendações para que dê dados, precisamos comparar com alguma outra coisa, assim que estamos nesse processo. Estou feliz de aprender de vocês também sobre o impacto do Covid, Rebeca. Se foi positivo, tem uma maneira que tiveram muitos investimentos de muitos países, que antes tivesse muito tempo planejar e realizar todos os processos, e agora foi como sistema implementado para a COVID. E levaram muitos desses e estão tratando de utilizar eles mesmos sistemas para imunização rotinária. Mas tem diferentes países onde tem um sistema que vai levar para essa rotina, e puderam fazer uma escala disto e disto para a Covid-19. Nós estamos tomando esses aprendizados e envolvimento, tudo que estamos investindo para o programa de imunização rotinária. Eu estou dizendo que foi positivo, por suposto, só nesse tema específico. Quando falamos em decrescimento na cobertura, é verdade que alguns países já estão fazendo o mesmo, estão utilizando sistema paralelo para poder comparar o registro de imunização eletrônica e seus dados versus os sistemas agregados, e alguns estão tomando a decisão de fazer um sistema oficial e para ver se ambos os dados são similares e ter a mesma informação. Porque tem os dados individuais, assim que tem um ponto, tem que agregar valor ao país, e sinto que está dizendo, mas nossa recomendação neste ponto é esperar até que o sistema tivesse madurado para poder tomar a decisão de somente escorrer o resíduo e já, assim que vamos ver. E sobre os custos, a verdade é que na região nós não temos feito muitos estudos. Eu sei que Honduras tinha um recentemente, mas eu acredito que o contexto é um pouco diferente, porque antes nós não tínhamos recursos e antes o sistema de informação era um bem público, e agora desenvolveram isso desde zero. Agora tem mais ferramentas que podem utilizar os países, que vão alocam verdadeiramente os custos, e isso é algo que nós temos que trabalhar. Acredito que dá tempo para uma pergunta a mais. Tem que ser uma curta. Uma pergunta a todos.
Na região europeia, tem uma colaboração com OPS, mas no momento não estou seguro, mas acho que seria uma boa ideia. No, a gente é feliz de poder trabalhar em conjunto se pode. Em nosso país podem cooperar e compartilhar as experiências com vocês. Então,